falar uma coisa interessante a respeito da Páscoa com vocês. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, uma colega de trabalho, de um país bem distante, de uma religião até que é grande no mundo, ela é. E eu tenho, assim, muita curiosidade, assim, com outras nacionalidades, com outras culturas e com outras religiões. Eu sempre gosto de perguntar. E aí eu perguntei, ela é muito legalzinha, eu perguntei pra ela assim, vocês celebram a Páscoa? Como é que é na sua religião isso? Aí ela falou assim, é assim, a gente acredita em outras datas, né? Eu falei, não, isso a gente também, é só uma coisa simbólica, datas ninguém sabe. Ela falou assim, mas a gente não acredita que Jesus chegou a morrer na cruz, porque Deus amava tanto ele que tirou ele antes de morrer. E eu queria falar uma coisa baseado, não propriamente na religião dela, mas baseado no que a maioria tem de conhecimento a respeito desse assunto. Não só na religião dela, como outras religiões, como muitas vertentes do cristianismo, não tem um entendimento claro do que realmente aconteceu. E isso é exatamente o problema das pessoas não crerem da maneira correta. E é muito importante. O que acontece? Primeiro lugar, vamos falar na questão dela e depois de outros. Jesus morreu sim, e isso é importante você acreditar, que ele morreu sim. Porque a morte dele simboliza o pagamento. Não tem como ele ter pagado pelos nossos pecados se ele não tivesse morrido. Porque a morte ela é devida ao pecador. Quem peca tem como recompensa morte. Por isso que o ser humano começou a morrer, por causa do pecado. Porque ele precisa ser retirado da terra se ele é um problema, entende? Então, o homem herdou a morte justamente para que ele não viva muito, porque quanto mais ele vive, a Bíblia diz isso, mais problemas ele traz. Não desse jeito tão abrasileirado que diz, mas diz. Então, assim, Jesus ele tinha que morrer para fazer o pagamento da nossa dívida de pecados. Porque acreditando você ou não, tem que ser pago. Assim como a gente recebe multa se a gente faz uma coisa errada, as coisas devem ser pagas. Se não forem pagas, tudo que está ajustado no mundo estaria desajustado. As coisas não estariam funcionando de forma correta. Deus não seria justo. Ele tem que cobrar aquilo que a gente faz de errado. Porque tudo que a gente faz de errado reflete no outro. Então, é sério o negócio. Então, pronto. Então, por causa do pecado, o homem morre. Então, se Jesus não tivesse morrido, os nossos pecados não estavam pagos. Porque ele teve que morrer não pelos pecados dele, porque ele não tinha nenhum. Ele teve que morrer pelos pecados dos outros. Beleza. A Bíblia fala que quando ele morre, a morte, como ela não tinha direito sobre ele, porque ele não tinha pecado, então, o que acontece? Ela não podia ficar com ele, porque não tinha direito, né? Então, o que acontece? A Bíblia fala que com o poder de Deus, Jesus, ele ressuscita, ele volta à vida, porque ele tinha direito de viver, porque ele não tinha pecado. Mas ele foi até onde eu iria. Ele morreu a minha morte. Por quê? Porque eu, como pecadora, tinha que pagar. Ele não, mas eu tinha. Então ele morreu no meu lugar para que eu não passe por isso. E é por isso que depois que a gente sai deste corpo, a gente vai ressuscitar num novo corpo. Por quê? Porque a morte não pode mais ficar comigo, porque alguém morreu no meu lugar. Então a dívida foi paga. Então ele morreu, e isso é importante a gente entender. E depois a parte poderosa da coisa, ele ressuscita. Por quê? Porque a morte não tinha direito sobre ele. E ele então ressuscita e volta à vida. E isso é poder. Você ter o poder de morrer no lugar de alguém e depois voltar à vida, porque a morte não tem direito sobre você, você fazer essa obra, isso demonstra a sua divindade. Quando eu falo a sua, eu estou falando dele. A divindade de Cristo está aí. Está em várias demonstrações. Mas essa é uma coisa assim muito gloriosa de testemunhar e de falar sobre morrer e voltar. Porque todas as outras pessoas que são idolatradas, mestres, profetas, santos, enfim, são idolatrados, nenhum deles voltou à vida. Porque não havia divindade neles. A divindade está justamente naquele que consegue morrer e voltar. Quem voltou à vida, voltou pelo poder dele. Tipo Lázaro, enfim. Vamos lá. Então, o que acontece? Em outras religiões, por exemplo, a imagem de Jesus, ela está como morto. Não porque talvez não acreditem que ressuscitou, mas a mensagem mais forte daquela religião é sobre a morte. E é onde eu falo que não fica completa a pregação do que foi feito.
Assim como não é completa a pregação de você dizer que Jesus não morreu. Assim como não é completa a pregação dizer que Jesus é só Deus. Assim como não é completa a pregação dizer que Jesus era só homem. Porque, né, por exemplo, nessa religião que ela falou, eles não acreditam que Jesus é Deus, eles acreditam só que Jesus é profeta. E, na verdade, ele é Deus. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele é o único Deus que se manifestou em carne humana para justamente fazer essa obra de salvação daqueles que a morte tinha direito de ficar. A Páscoa ela tem justamente esse significado. Você sair, você fazer uma... A Páscoa significa isso, fazer uma passagem, né? Tanto é que a expressão Páscoa lá no Velho Testamento era justamente a saída dos hebreus que eram escravos no Egito para a sua liberdade, para a Terra Prometida. A nossa Páscoa hoje, que é uma obra que foi feita por Cristo, é passar da morte para a vida. Por que da morte? Porque como pecadora, a morte já tinha direito sobre mim, né? Então, estando nele, tendo ele morrido por mim e eu acreditando nisso, eu recebo essa obra na minha vida. Então, quando eu acredito nele, quando eu creio que ele fez isso, a morte dele vale para mim. E então eu passo da morte para a vida. Então a morte não vai ficar comigo. Eu também vou ressuscitar para viver para sempre. E isso não é uma coisa que, eu acredito assim. Não, não é eu acredito assim. Isso é assim. Há uma diferença em você dizer eu acredito que o vizinho é legal e entre você dizer o vizinho é legal. Tá? Então, quando a gente fala, não, a gente acredita, não é a gente acredita. Isso é assim, isso é a verdade. Independente das pessoas alguém acreditar ou não acreditar, a verdade não muda porque alguém não tem crença nela. Ela é assim. Então, isso não é o que eu acredito ou que algum cristão acredita. Isso é assim. A verdade é que Deus encarnou, se tornou homem, Jesus Cristo, para morrer no lugar daquele que, crendo nele, vai ter a sua dívida paga. Então, após se livrar desse corpo, ressuscita com um novo corpo para viver para sempre. Essa é a verdade. Por que isso não aconteceu ainda? Porque isso só vai acontecer no final dos tempos. Aquele que crê vai voltar. Quem não creu, fica por lá.